julho de 2025. Aeronaves militares americanas C-17 foram avistadas em aeroportos europeus, chegando da base de Kirtland, no Novo México, um importante depósito nuclear dos Iquitos-Aya, em meio à escalada contínua na Europa Oriental. No entanto, eles não foram apenas avistados. Eles foram vistos na pista da base de Lakenheath, no Reino Unido, onde já se encontram caças F-15I, Strike Eagle e F-35 Lightning II, adaptados para o uso de munições nucleares. É apenas uma coincidência, ou um movimento para transferir armas nucleares para mais perto das fronteiras da Rússia. De acordo com a Reuters, e a político-analistas europeus e russos estão cada vez mais céticos quanto ao transporte de rotina. Chamou a atenção o fato de que nas bases em Kirtland estão armazenadas cerca de 2.500 unidades de armas nucleares táticas. Entre elas estão as bombas B-6112, a mais recente modificação da família de bombas aéreas dos EWAMARA, que tem potência variável de 0,3 a 50 quilotons e alta precisão de atingir o alvo. Moscou não ficou de fora. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou o aumento da prontidão de combate das unidades de defesa antiaérea em Murmansk e na região de Kaliningrado. Em seu discurso imediato perante o Conselho de Segurança, o presidente Vladimir Putin afirmou: a tentativa de Washington de transferir a frente nuclear para as fronteiras da Rússia pode ter consequências irreversíveis para todo o planeta. Devemos impedir que Hiroshima se repita na Europa. Fontes da inteligência russa informam que desde o início de julho foram registrados pelo menos 5 voos sobre o Atlântico na rota Kirtland, Lakenheath, Ramstein, Alemanha. Isso pode indicar a criação de uma nova cadeia logística de fornecimento de armas nucleares do Zeumida para a Europa. Este passo foi possível após a saída definitiva dos Estados Unidos do Tratado sobre Mísseis de Alcance Médio e Menor INF. O tratado foi formalmente denunciado em 2019, mas foi efetivamente ativado em 2025 devido à escalada entre a Rússia e a Ucrânia e as ameaças da China em Taiwan. A resposta de Londres, como esperado, permanece incerta em meio ao silêncio de Washington. Em seu discurso na BBC, um representante do Ministério da Defesa do Reino Unido repetiu a formulação padrão da OTAN. Não confirmamos nem negamos a presença de armas nucleares em instalações específicas. No entanto, imagens de satélite publicadas pela plataforma de pesquisa Bellingcat mostram uma atividade estranha em torno dos depósitos da RAF Lakenheath, incluindo o acesso de transporte especial, aumento do número de guardas armados e construções temporárias de hangares. Especialistas afirmam que a instalação do B-6112 no Reino Unido significa uma mudança completa na estratégia nuclear dos EUA. Apenas a Alemanha, Itália, Turquia, Bélgica e Holanda instalaram essas bombas. A adição do Reino Unido a essa lista deixa claro para Moscou que a frente nuclear está se movendo em direção ao Báltico e ao Mar do Norte. Além disso, qual é o objetivo? De acordo com o The Washington Post, esta é uma reação aos recentes exercícios da Rússia no Oceano Ártico com a participação de bombardeiros estratégicos Tu-160 e submarinos nucleares. Os EUA e a OTAN querem demonstrar sua capacidade de enfrentar qualquer ameaça, implantando armas nucleares táticas na zona de conflito. No entanto, surge uma questão importante. Tais medidas não criam um efeito de profecia autorrealizável quando ambos os lados permanecem em silêncio, mas aumentam seu poderio militar. A chance de um confronto acidental aumenta exponencialmente, afirmou o general francês aposentado Jean-Luc Barrière. Além disso, com a existência de armas nucleares, qualquer mal-entendido pode ter consequências fatais.
Enquanto as autoridades em Washington e Londres não dizem nada, o Kremlin faz declarações cada vez mais duras. Já estão sendo discutidas opções para o uso do B-6112 em combinação com o F-35 decolagem do território do Reino Unido e ataque a um depósito em Kaliningrado ou a uma instalação de defesa aérea perto de Arkhangelsk. O lançamento do Kinzhal ou do Sarmat a partir de uma plataforma submarina no Mar de Barents é a resposta. Isso é teoria, é bem possível. No entanto, qual é a probabilidade de que essa hipótese se torne realidade em um futuro próximo? Putin avisa Moscou e está prestes a responder, afirmou o presidente. Quando Moscou anunciou a Terceira Guerra Mundial, não se tratava apenas de uma advertência diplomática. O Kremlin reagiu rapidamente à publicação de dados de satélite que provavam que aviões de transporte C-17 chegaram de um depósito nuclear em Kirtland, à base de Lakenheath, no Reino Unido. Pela primeira vez desde a crise do Caribe, os termos ataque preventivo e consequências irreversíveis foram usados na retórica oficial da Rússia. Em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, o presidente Vladimir Putin afirmou: "Se armas capazes de alterar o equilíbrio de forças aparecerem em nossa fronteira, somos obrigados a tomar medidas que eliminem a ameaça na raiz." O que significam essas palavras? Analistas do Instituto de Estudos Estratégicos do Ministério da Defesa da Rússia consideram que a instalação de bombas B-6112 perto de um potencial teatro de operações militares na Europa Oriental é ultrapassar a linha vermelha. Isso está relacionado não apenas à demonstração de força, mas também à possibilidade de lançar um ataque nuclear tático em poucos minutos após o lançamento. Como resultado, as forças de mísseis russas foram obrigadas a colocar parte de suas forças em estado de alerta máximo. Na região de Kaliningrado, complexos móveis Iskander-M, que podem transportar munições convencionais e nucleares, estão em serviço 24 horas por dia. A Rússia também reforçou o envio de aeronaves para as fronteiras ocidentais em resposta às ações do Zeqarikama e da OTAN. A TASS informa que novos grupos de caças Sa-35S e bombardeiros Su-34 chegaram aos aeródromos nas regiões de Smolensk, Briansk e Pskov. Além disso, observa-se um reforço da defesa antiaérea, uma vez que os sistemas S-400 e Pantsir-S se aproximam do perímetro báltico. Esta é uma demonstração dirigida não só ao Pentágono, mas também a Londres, onde se encontram atualmente os portadores de um potencial ataque. Quando o Kremlin classifica as ações do DECOIWA como provocação em escala global, muitos em todo o mundo começam a se preocupar se a situação mudará, como em 1962. É interessante que a Rússia esteja concentrando sua atenção não no ataque, mas na compensação da ameaça. A Rússia não busca a confrontação, mas não permitirá que seja cercada por arsenais nucleares sem responder, afirmou o porta-voz do presidente Dmitry Peskov. Isso pode significar o fortalecimento de seu próprio sistema de dissuasão e a possível transferência de complexos de mísseis para mais perto de territórios aliados dos EUAMES, como a Síria ou mesmo a América Latina, onde Moscou mantém relações estáveis com a Nicarágua e a Venezuela. Nessa situação surgem cada vez mais receios quanto à participação de organizações internacionais. Antônio Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, apelou ao retorno imediato à mesa das negociações e à restauração da arquitetura de controle de armamento que está a ser destruída. Mas, em Moscou, há ceticismo. Como Washington se recusou a renovar o START-TEO e a sair do INF, a confiança entre os dois países praticamente desapareceu. A OTAN apoia a contenção não pública. A aliança não nega, mas também não confirma que o B-6112 foi colocado em território britânico. No entanto, segundo informações do político, fontes militares em Bruxelas confirmam o aumento do patrulhamento aéreo ao longo das fronteiras com a Rússia, o aumento do número de exercícios e a transferência de meios nucleares táticos para áreas de alerta máximo. Os EUADALO ainda não se pronunciaram. Movimentações operacionais de tropas e equipamentos não são comentadas por autoridades da Casa Branca.
No entanto, nos bastidores, analistas afirmam que a decisão foi tomada ainda na primavera, após a ativação do componente nuclear russo no Ártico e o aumento do número de exercícios com o uso de modelos de ogivas nucleares. É uma resposta direta. O mundo está agora à beira de uma catástrofe. Apesar dos anos de discussão sobre o conceito obsoleto da MAD, que consiste na garantia da destruição mútua, até mesmo especialistas experientes estão voltando a falar sobre ele. Como resultado, o conflito entre as duas potências nucleares mais poderosas do mundo não continuará se elas competirem pela colocação de armas nucleares táticas perto de suas fronteiras. Espera-se uma fase quente. Surge a pergunta: quem dará o primeiro passo atrás? Além disso, há tempo suficiente para cometer um erro. B-112 contra King of Bombs, equilíbrio do medo ou mito. Quando as pessoas falam sobre a ameaça nuclear, geralmente se lembram de Hiroshima e Nagasaki e da corrida armamentista que ocorreu durante a crise dos Caraíbas. Mas, em julho de 2025, os militares voltaram a ver os dois símbolos militares mais destrutivos, a americana B-6112 e a russa Tsar Bomba. A primeira é um míssil tático de alta precisão, e a segunda é a maior arma nuclear da história. Além disso, Moscou enfatiza que o mundo desaparecerá em caso de guerra, embora Washington demonstre um desejo de mobilidade e modernização. O que é a B-6112? É a mais recente modificação da bomba aérea tática criada nos Estados Unidos e tem a capacidade de ajustar a potência, variando de 0,3 a 50 quilotoneladas. A precisão é a principal diferença. O sistema de orientação, que utiliza GPS e giroscópios inerciais, pode medir desvios de no máximo 30 metros. Isso permite que ela seja usada mesmo contra alvos fortificados que não requerem cargas megatônicas. Ela pode ser usada como um componente universal de dissuasão nuclear para o Z-Portfolio, pois pode ser lançada em modo balístico a partir de aeronaves F-15, F-35 e B-2. Por que isso é importante? Como resultado, a B-6112 não é uma bomba estratégica, é uma arma de combate. Destina-se a ser utilizada em zonas de guerra na Europa Oriental, nos países bálticos e até no Médio Oriente. Se realmente se encontra em Leikin, causar danos em Kaliningrado ou Minsk é agora um cenário pré-concebido. No entanto, em tal situação, a Rússia lembra sua resposta. A bomba Tsar, oficialmente chamada AN-602, foi desenvolvida pela URSS e testada em Nova Terra em 1961. Sua potência é de 50 megatons, mas, devido ao seu design, poderia atingir 100. Para efeito de comparação, durante a Segunda Guerra Mundial, foram utilizadas entre 3 e 4 megatoneladas de explosivos. A bomba Tsar supera-a em muitos aspectos. Por que razão se lembraram dela imediatamente? O Kremlin deu a entender que ninguém será limitado por forças táticas se o conflito entrar em uma fase estratégica. É relatado que nas regiões de Kaluga e Saratov foram ativados lançadores de minas onde são armazenadas cargas estratégicas de grande potência. Esta informação veio do Ministério da Defesa russo. Embora o Sarmat Avangard e Bulava, análogos modernos da Tsar Bomba, possuem uma ogiva de 1 a 20 megatons. Seu objetivo não é o campo de batalha. Eles visam destruir cidades, centros econômicos e infraestrutura. Cidades de Washington, Nova York e Chicago. Em uma das edições do canal de televisão Rússia 24, foi mostrada uma simulação realista de um ataque nuclear na costa leste dos Estados Unidos. Isso indica que a Rússia é capaz de reagir em um nível mais alto se os EUA passarem da defesa estratégica para a contenção tática. No entanto, é precisamente nesta assimetria que reside a essência da corrida atual. Os EUA admitem a possibilidade de um conflito nuclear local, apostando em ataques controlados e pontuais. A Rússia prepara-se para uma resposta em grande escala, segundo o princípio: se perder, perde-se tudo. Esta situação é extremamente perigosa, devido a esta diferença na filosofia de aplicação.
Quando um lado acredita que a guerra nuclear pode ser limitada e o outro acredita que ela é a priori total, as chances de entendimento mútuo são quase nulas, afirmou James Carlisle, professor de segurança internacional de Cambridge. O Kremlin vê a instalação do B-6112 na Europa como uma provocação direta e não como um equilíbrio neste contexto. Além disso, é importante notar que em 2025 o tempo de reação foi reduzido de 40 minutos para 5-8. A decisão sobre um segundo ataque deve ser tomada instantaneamente, o que aumenta o risco de um lançamento errado, falha técnica ou até mesmo interferência cibernética. Os especialistas militares concordam neste momento: o mundo não precisa nem mesmo de um ataque direto. Uma interpretação errada do lançamento, um sinal de satélite errado e problemas de comunicação. Depois disso, bastam alguns minutos para destruir uma doutrina de contenção que levou 10 anos a construir. A OTAN continua a afirmar que é necessária uma opção nuclear flexível. No entanto, na Europa, muitas pessoas já expressam dúvidas. A Alemanha e os Países Baixos estão preocupados com a possibilidade de um conflito se as bombas B-6112 forem utilizadas a partir do seu território. Alguns membros do Parlamento Europeu exigem um debate público sobre a estratégia nuclear da aliança. Além disso, a sociedade civil se depara com uma questão cada vez mais preocupante, onde está a linha divisória entre contenção e provocação, enquanto os dois gigantes brandem bandeiras de destruição. Além disso, quem pode garantir que da próxima vez isso não levará ao uso da força? A OTAN silencia, Moscou se preocupa. Enquanto imagens de satélite e vazamentos de informações de inteligência chamam a atenção da opinião pública mundial, os países da OTAN preferem permanecer imóveis. Nenhum representante oficial em Washington, Londres ou Bruxelas confirmou até agora que as armas nucleares B-6112 estão na Europa. A aliança segue uma estratégia de segurança coletiva e não divulga informações sobre movimentações do arsenal nuclear, diz a conhecida fórmula. No entanto, na verdade, tudo indica o contrário. Bases aéreas no Reino Unido, Polônia e Romênia estão sendo ativamente modernizadas. Assim, a Rússia intensifica suas atividades militares nas fronteiras ocidentais do país. De acordo com a TASS e o canal de televisão Zvezda, os complexos de radar móveis Sobol e Protivnik GE, capazes de monitorar alvos voando a baixa altitude e veículos hipersônicos, foram transferidos para a região de Kaliningrado. Além disso, os sistemas de alerta de ataque com mísseis SPRN no Extremo Oriente e no Ártico foram reforçados. Isso significa uma coisa: o Kremlin está considerando a possibilidade de um ataque repentino à Rússia. Uma onda de exercícios nucleares começou simultaneamente. Em julho, em polígonos nas regiões de Ivanovo-Omsk e Amur, unidades da Força de Mísseis Estratégicas realizaram um experimento de lançamento em massa de mísseis IARS e Topol-M com o uso de tripulações de combate. Os cientistas foram acompanhados por manobras de combate a aeronaves não tripuladas, o que indica a preparação para um ataque contra um inimigo mais complexo. No entanto, a agenda da mídia é a mais preocupante. O plano de evacuação da população em caso de ataque nuclear voltou a aparecer na programação das emissoras federais russas. No metrô de Moscou, começaram os exercícios planejados de defesa civil, nos quais foram estudadas as possíveis consequências de contaminação química e radioativa. Tudo isso causa uma sensação de déjà vu para aqueles que se lembram dos tempos do final da Guerra Fria. Como resultado, cresce a inquietação nas capitais europeias. Na Alemanha, começaram protestos contra a presença de armas nucleares americanas. A campanha internacional para abolir as armas nucleares ICAN exigiu que Berlim abandonasse o programa de intercâmbio nuclear da OTAN.
Na Bélgica e na Holanda, surgem discussões sobre o grau de transparência e responsabilidade das decisões militares tomadas por Washington sem consultar seus parceiros. Enquanto isso, a inteligência britânica MI6 está preocupada com o aumento da ameaça de um ataque retaliatório contra a infraestrutura britânica em caso de início de um conflito, segundo uma informação vazada pelo The Guardian. Em particular, as bases da Força Aérea em Norfolk e York, bem como as instalações de comunicação da OTAN nas Ilhas Shetland, estão em maior perigo. A informação já provocou debates fechados na Câmara dos Comuns. Alguns deputados exigem que a Grã-Bretanha suspenda sua participação no programa nuclear da OTAN até que se esclareça o que aconteceu com o B-6112. A Rússia está intensificando a agressão. Devemos estar preparados para qualquer cenário, afirmam na Polônia e na Romênia. Varsóvia solicitou ao Pentágono que lhe forneça complexos adicionais de defesa antiaérea, Patriot, e discute a possibilidade de colocar elementos de defesa antimísseis em seu território. Ao mesmo tempo, Bucareste se prepara para aumentar o número de soldados americanos. Assim, se não há comunicação aberta entre as principais potências nucleares, cada ação é vista como uma ameaça e cada manobra é vista como um ataque potencial. A tensão militar aumenta devido à guerra de informação. Além disso, apesar de os políticos falarem em medidas preventivas, a lógica mostra que a situação continua num ciclo constante de escalada, onde é possível chegar a um acordo se nenhuma das partes quer ceder, e cada uma considera a outra agressora. A posição de Washington pode mudar como resultado da pressão pública na Europa. Ou voltamos à era em que alguns generais em bunkers subterrâneos decidem o destino do mundo. Diplomacia à beira do fracasso, última chance ou fracasso. Enquanto os generais elaboram estratégias para exercícios militares e ampliam seu arsenal, permanece a questão: é possível uma solução diplomática para a crise que não leve ao desastre? Os canais de linha direta e o diálogo informal foram fundamentais para salvar o mundo de uma catástrofe nuclear ao longo da história. No entanto, em 2025, esses canais serão bloqueados ou deixarão de funcionar devido à falta de confiança. Após o rompimento definitivo das negociações sobre o sistema de defesa antimísseis entre a Rússia e os Estados Unidos e do Tratado START III, as relações diplomáticas ficaram congeladas. As embaixadas funcionam em regime de comunicação limitada e as reuniões a nível de vice-ministros são mais um evento ritual do que uma verdadeira troca de opiniões. Os sistemas de inspeção e controle de armas estratégicas que existiam anteriormente não funcionam mais. Assim, qualquer escalada se torna opaca e imprevisível. No entanto, há esperança. Nas últimas semanas, foram iniciadas negociações com a participação de países terceiros. A China, que possui seu próprio arsenal nuclear, manifestou-se disposta a desempenhar o papel de mediadora. O Ministério das Relações Exteriores da China propôs oficialmente a criação de uma plataforma de negociações em Pequim. Embora nem Washington nem Moscou tenham chegado a um consenso, analistas acreditam que já estão em andamento negociações preliminares a portas fechadas. Ao mesmo tempo, a Turquia mantém relações diplomáticas com ambas as partes e propôs a realização de uma cúpula trilateral em Ankara. Não queremos que o Mar Negro se torne uma nova crise do Caribe, afirmou o presidente Recep Erdogan. Na União Europeia, essa iniciativa recebeu apoio moderado, especialmente devido à crescente pressão pública nos países bálticos e escandinavos. Para surpresa de muitos, o Irã entrou no jogo diplomático, oferecendo um local para a reunião em Teherã. Teherã quer se mostrar como um ator responsável em um contexto de instabilidade nuclear, buscando aumentar sua influência regional e fortalecer os laços com a China e a Rússia. No entanto, a sensação de insegurança é o principal obstáculo. Considerando que cada uma das partes acredita que a outra está pronta para um blefe nuclear, elas usam a ameaça como meio de controle.
Isso cria uma armadilha, porque mesmo propostas pacíficas reais são vistas como engano ou manobra de distração. Assim como no xadrez, um movimento errado pode destruir todo o jogo. Nesse contexto surge a questão: são necessários novos formatos? Muitos especialistas ocidentais propõem o retorno ao conceito de neutralidade nuclear para alguns países. Em particular, foram feitas propostas para que os Estados Unidos retirassem as armas nucleares da Europa em troca do congelamento dos exercícios das forças de mísseis estratégicas da Rússia. Isso lembra a experiência de Gorbachev e Reagan, quando ambos os lados fizeram concessões limitadas para evitar o agravamento da situação. Além disso, está sendo discutida a ideia de criar uma nova plataforma de segurança de Viena, na qual participariam não apenas os Zecoriária e a Rússia, mas também a China, a Índia, Israel e o Paquistão, todos países com armas nucleares. Um formato como esse permitiria transferir a atenção do conflito entre os dois países para a responsabilidade comum pela segurança da Terra. Mas será que há tempo suficiente? O Centro de Pesquisa CIPRI prevê que o arsenal global de armas nucleares táticas aumentará 9% até 2025, em comparação com 2023. Em escala global, mais de 1.800 ogivas estão em estado de alta prontidão. Isso significa que uma reação em cadeia pode surgir a partir de qualquer declaração política, exercício militar ou incidente. No entanto, a diplomacia é a única saída. Nenhuma das partes sairá vencedora de um conflito nuclear, isso é reconhecido até mesmo pelos analistas mais radicais. Nesse contexto, cada reunião da Organização das Nações Unidas, cada reunião do Conselho de Segurança e cada encontro à margem de fóruns internacionais são uma oportunidade real, embora insignificante. Além disso, se não for agora, então quando? Plano de guerra nuclear, estratégia ou estupidez? O mundo está à beira de uma catástrofe. Enquanto os EUI aumentam sua força militar na Europa, sob o lema da moderação defensiva, a Rússia declara abertamente seu direito a um ataque preventivo. É por isso que surge uma questão importante: será que o mundo chegou a um ponto em que a contenção nuclear se tornou ineficaz? Segundo a administração de Donald Trump, a transferência do B-6112 é uma medida necessária, motivada pelo comportamento agressivo de Moscou. No entanto, a Casa Branca evita definir parâmetros específicos para a presença, alegando informações confidenciais de segurança nacional. Enquanto isso, a inteligência dos EB-6 divulga informações de que mísseis russos podem ser transferidos para a zona de ação do Teatro de Operações Europeu. Todas essas notícias geram novos temores no Parlamento Europeu. A Rússia afirma que os Zecoriária estão provocando intencionalmente uma corrida pela instabilidade. Washington está construindo uma arquitetura nuclear que não deixa escolha. A Moscou, afirmou Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, em entrevista à RT. Isso não é diplomacia. É uma guerra com a vida de milhões de pessoas. Os membros da OTAN também não estão unidos. Em reuniões fechadas, a França e a Alemanha se manifestaram contra o envolvimento da aliança em uma confrontação tática. Paris estava até disposta a propor um plano de paz que incluía a retirada gradual dos arsenais nucleares dos territórios próximos à zona de combate. Enquanto isso, a ONU não tem força alguma. O Conselho de Segurança permanece paralisado pelos vetos de ambos os lados, apesar dos inúmeros apelos à desaceleração. A Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, é o único órgão que tenta continuar o diálogo, mas sua influência é limitada devido à falta de acesso a novas instalações no Reino Unido e na Romênia. Entre os especialistas, é cada vez mais comum a opinião de que as consequências serão imprevisíveis se uma das partes usar armas nucleares táticas, mesmo que simbolicamente, por exemplo, contra um polígono ou uma ilha desabitada. Isso violaria a proibição em vigor desde 1945 e abriria a caixa de Pandora, da qual não seria mais possível retirar uma única bomba. Teóricos da segurança, incluindo especialistas renomados da RAND Corporation
e da Carnegie Endowment alertam que a ideia de um conflito nuclear limitado é uma ilusão perigosa. Quando se trata de sistemas de alerta automatizados, o fator humano e erros técnicos podem levar a uma escalada em cascata, que privaria os políticos de tempo para refletir. A situação é complicada pelo fato de que terceiras forças, como a Coreia do Norte ou grupos radicais, podem aproveitar o momento para alcançar seus objetivos. Já em julho de 2025, surgiram notícias na imprensa iraniana de que grupos xiitas poderiam receber pequenas cargas no Iêmen. Apesar da falta de provas, esse discurso mostra uma tendência preocupante de que a ameaça nuclear não é mais um privilégio das superpotências. À luz dessas circunstâncias perigosas, surge a questão fundamental: a implantação do B-6112 é realmente um obstáculo estratégico à influência russa na Europa Oriental? Ou é uma tentativa de pressionar Moscou em relação às próximas decisões geopolíticas do Oriente Médio ao Ártico? Na opinião do Kremlin, a segunda opção. Em resposta a isso, a doutrina militar russa menciona cada vez mais situações de contenção assimétrica, incluindo ataques cibernéticos e o uso de armas hipersônicas não nucleares contra a infraestrutura da OTAN. O mundo está à beira de uma catástrofe da qual ninguém quer se desviar. A contenção estratégica pode levar a uma catástrofe global. Quando alguém dá um passo atrás, torna-se fraco. Assim como nunca antes, o destino da Terra depende da razão da cautela e da capacidade de compreender os limites. No entanto, será que a elite mundial tem a determinação necessária para interromper este ciclo? Desde meados de 2025, as tensões entre o ZEUA e a Rússia atingiram o ponto de ruptura. Bombardeiros estratégicos americanos e aeronaves C-17 começaram a transportar munições nucleares modernizadas, B-6112, para a Europa, provavelmente com destino ao Reino Unido. Isso provocou uma reação forte de Moscou, que incluiu o reforço do sistema de defesa antiaérea, mísseis estratégicos e o início de uma série de exercícios nucleares. O presidente Vladimir Putin anunciou o direito a um ataque preventivo em caso de ameaça iminente. Nesse momento, voltou a ser discutido nos círculos públicos o uso de armas de destruição em massa, incluindo veículos hipersônicos e a bomba Tsar. A Rússia reforçou a inteligência, o transporte de militares e a pressão da mídia dentro e fora do país em resposta ao silêncio da OTAN. Embora as tentativas diplomáticas continuem, nada está claro. A China e a Turquia atuam como mediadores, enquanto a AIEA e a ONU tentam manter o que resta do diálogo. No entanto, o rompimento de acordos anteriores de controle de armas torna a crise ainda mais perigosa. Ambos os lados usam a lógica da contenção por meio de ameaças e acusam um ao outro de provocações. A retórica leva ao risco. Um erro, uma falha técnica ou uma interpretação errada podem ter consequências irreparáveis. Surge a questão fundamental: onde está a linha divisória entre loucura e estratégia? Os líderes mundiais são capazes de reconhecer que a vitória numa guerra nuclear é impossível.